Você sabia que nunca um treinador estrangeiro foi campeão da Copa do Mundo por alguma das 8 nações vencedoras? E você também sabia que um treinador inglês não é campeão da Champions desde 1984? E que um técnico inglês não é campeão da Liga Inglesa desde 1992? Por que eu estou trazendo essas questões que parecem não ter correlação, né? Porque Thomas Tuchel foi apresentado como o novo treinador da seleção inglesa e isso acendeu um debate muito próximo da gente também por aqui, que é o fato de a Inglaterra abrir as portas para um treinador estrangeiro. Portanto, já vimos aqui que não há um sucesso histórico na Copa do Mundo de um estrangeiro, porém não há um treinador inglês fazendo sucesso no futebol de clubes há muito tempo. É essa a grande beleza do futebol de seleções, porque o sucesso no futebol de clubes, ele não garante um sucesso no futebol internacional, no futebol de seleções, né? Vamos pegar os vencedores da Copa do Mundo, treinadores, evidentemente, deste século. Os 3 primeiros tiveram carreiras brilhantes no futebol de clubes, né? O Filipão, o Marcelo Lippi e o Vicente Del Bosque, né? Um brasileiro, um italiano e um espanhol. Só que os 3 mais recentes não, né? O Löw na Alemanha, o Deschamps na França e o Scaloni na Argentina. Para onde que você vai? Se aposta num cara com pouco nome, como os 3 mais recentes, ou em caras com renome, como os 3 anteriores, né? A seleção da Inglaterra vem de apostas para esses 2 pontos, para esses 2 polos. O Southgate teve um sucesso absurdo para os padrões da seleção da Inglaterra, mas é um cara questionado pelas opções que ele fez como treinador ali, principalmente durante os jogos, com a capacidade de tentar mudar os jogos, ou por uma falta de ofensividade, né? Mas o Southgate foi um cara que colocou a Inglaterra em 2 finais de Eurocopa, coisa que nunca tinha acontecido, e em uma semifinal e em uma quarta de final de Copa do Mundo. A outra opção, o outro polo que a Inglaterra já fez na história recente foi o Fábio Capello, né? Um dos maiores treinadores da história recente do futebol, e que teve uma passagem muito fraca pela seleção da Inglaterra na Copa de 2010, caiu sendo goleado para a Alemanha nas oitavas de final por 4-1. Aquele jogo é muito lembrado pelo gol do Lampard, que não foi validado porque não tinha tecnologia da linha do gol, né? Inclusive foi aquele gol não validado que trouxe para a gente essa tecnologia infalível, ou praticamente infalível. Mas enfim, o Capello não fez uma grande Copa do Mundo. Naquela Copa ele empatou com os Estados Unidos e a Argélia e venceu a Eslovênia até ser goleado pela Alemanha. Então, é difícil você dizer o que pode dar certo. Mas o Thomas Tuchel é um muito bom treinador que escorregou em cascas de banana que talvez não existam ou existam menos no futebol de seleções, porque é um futebol mais esporádico. Eu falo dos problemas de relacionamento. É um cara muito explosivo, Thomas Tuchel, e que brigou com as diretorias do Dortmund, do Chelsea, do PSG, do Bayern de Munique. No Bayern ele teve outros problemas para além da questão de relação. Mas talvez no futebol de seleções ele não tenha isso, justamente pela convivência mais esporádica, menos frequente. Então ele pode ter as vantagens e as qualidades muito mais realçadas pelo futebol de seleção do que pelo futebol de clube. Eu acho uma excelente aposta, tá? E para quem pode estar se perguntando por que não esperar Pep Guardiola, é uma pergunta muito justa, mas talvez o Guardiola não tenha dado em nenhum momento dessas conversas iniciais e sondagens da Federação Inglesa uma sinalização de que ele poderia de fato vir. E aí, meus amigos, a gente como brasileiro sabe muito bem como é ficar esperando por um treinador por muito tempo e depois ficar sem opção, né? Então a Federação da Inglaterra quis garantir o Thomas Tuchel antes de talvez esperar pelo Guardiola, dar com os burros na água e ver o Thomas Tuchel já empregado no Manchester United da vida ou em outro clube do futebol europeu. Então, enfim, melhor um na mão do que 2 voando, né? Melhor algo garantido do que apostar na incerteza.
Então é isso, o Thomas Tuchel, ele foi apresentado nesta quarta-feira, mas ele só começa o trabalho em janeiro, ok? A Inglaterra ainda finaliza os últimos 2 jogos deste ano de 2024 pela Nations League com o interino Lee Carsley, que voltará para a Inglaterra sub-20, e a partir de janeiro Thomas Tuchel assume a seleção da Inglaterra com contrato até o fim da Copa de 2026, quando a Inglaterra completará 60 anos na fila com sequer um títulozinho para contar, desde aquela Copa de 66 que conquistou aqui mesmo na Inglaterra. Será que vai dar certo com o Thomas Tuchel?